gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Hoje vamos receber aqui a autora, a dona Joana d'Arc Rodrigues, Vale Rodrigues, que escreveu o livro Os Descendentes de Cláudio Manuel da Costa. A obra narra a procura pelos ascendentes, né, da trisavó dela, paterna, da autora, e que acabou resultando na descoberta que ela é bisneta de Cláudio Manuel da Costa, um dos mais importantes poetas naturalmente, inclusive ele foi também confidente, né? Participou da Inconfidência Mineira e um mais importante poeta do arcadismo no Brasil e participante do movimento da Inconfidência Mineira. Então, estamos aqui conversando hoje, vamos conversar hoje com muita alegria com a dona Joana d'Arc, que teve um trabalho, olha aqui que maravilha, ela escreveu esse livro aqui, Os Descendentes de Cláudio Manuel da Costa, que é uma coisa assim fantástica, maravilhosa, um livro com muitos detalhes. Dona Joana d'Arc, quantos anos para escrever esse livro? 30. 30 anos. Ela está me contando aqui, ela está me contando o trabalho dela, a vida dela, né, que ela trabalhou nos Estados Unidos, foi funcionário do Banco do Brasil nos Estados Unidos, trabalhou com o pessoal, com os diplomatas brasileiros, depois veio para São Paulo e acabou que ela voltou para a cidade dela, que é Viçosa. Em Viçosa, né? Mas quando eu comecei o livro, eu não sabia o que ia sair. Eu comecei a procurar os meus ascendentes, Gomes, Rodrigues e Jacob. E a uma determinada altura, em 2004, é que eu descobri que a minha trisavó era neta de Cláudio Manuel da Costa. Aí, então, eu tive que parar e recomeçar, né? Ir a Ouro Preto novamente para provar tudo isso, né? Que realmente ela era e que ela era a filha mais velha de Cláudio Manuel da Costa. Foi para Santa Rita do Turvo, né? Que era Viçosa antigamente, com o marido e com as 3 filhas, né? Então, Cláudio Manuel da Costa, quando viu o vizinho dele, Tomás Antônio Gonzaga, foi preso, o movimento já tinha sido descoberto, então ele cuidou de tirar a filha dele casada, a única era casada, com 3 filhos, e vieram para Santa Rita do Turvo, para a fazenda do padre Manuel Inácio de Castro. E uma determinada altura, a filha mais velha deste casal, eles começam um romance com o padre Manuel Inácio de Castro, são meus tetravós, e tiveram 9 filhos. E a última filha, que é a minha trisavó, Maria José da Silva e Castro, casada com Francisco José Gomes. Então, eu fiz essa descoberta inesperada e maravilhosa, né? Porque eu não sabia que... Então, são 9 famílias, descendentes, a maioria ainda Viçosa, mas espalhada por muitos lugares do Brasil. Foi assim. Então, esse trabalho começou na primeira década de 90. E a senhora também buscou, né, a origem, inclusive, da família de Cláudio Manuel da Costa, porque ele comprou uma escrava para ser a mulher dele. Ele comprou uma escrava mulata de um vizinho dele, que ele gostava dela. Deu alforria e com ela ele conviveu, não casou. E teve 6 filhos com ela. Mas registrou no nome dele? Não, tudo assim, filho, não fala que é filho, a primeira, da Maria Antônia fala que é filha de doutor Cláudio Manuel da Costa, o Feliciano também. O dos outros fala que é filho só fala que é filho da mulher, da Francisca Arcângela de Souza. Então, porque ele não casou com ela, né? Mas teve 6 filhos, conviveu com ela e tudo. Mas o livro começou assim do nada, né? Eu sem saber onde eu ia parar. E depois, quando eu descobri isso, eu tive que apresentar as provas. Você vê a grossura do livro aí? É verdade. Então, as provas eu tive que voltar a Ouro Preto, Mariana. E o primeiro processo que eu encontrei foi inventário do marido da filha mais velha, lá em Santa Rita do Turvo. Ele faleceu lá em 1804 e foi inventariado em 1805. Então, ali começou. O segundo processo que eu encontrei foi a Maria Antônia, né?
processando as irmãs dela em Ouro Preto, que não tinha aberto o inventário da mãe, em 1818. E o terceiro é que foi a invasão das terras da Antônia Maria Angélica, né? Então, ela lá, a uma determinada altura, aquele caso que vende um bem para duas pessoas, então as terras dela, a pessoa vendeu para duas. Então, foi esse litígio que terminou em 1823, me parece. Sei. Então, nessa que as provas vieram todas dos processos, né? Que são provas robustas e incontestáveis. E o terceiro processo, então, chegou notícia para ela que ela tinha ganho a causa. Então, ela pegou os escravos dela, do padre, o bem-amado dela, e dos vizinhos, e invadiu a fazenda. Outro processo em cima dela. E nesse, então, que foi assim formidável, que apareceu tudo, apareceu o padre, eles foram processados, os dois, né? Então, eles tiveram que pedir uma carta de seguro, que seria um precursor do habeas corpus, para cada escravo envolvido na ação. Os delas e o do padre Manuel Inácio de Castro. E o padre Manuel Inácio de Castro tem as procuração dele aí, e ele falando que quem chamou foi a Antônia Maria Angélica, chamou os escravos dela, mas não importa, ele também levou uma multa danada. E nesse trabalho todo, a senhora descobriu, inclusive, qual era a atividade de Cláudio Manuel da Costa? Esse que eu falei, eu não sei que hora que ele dormia, não, porque ele fazia tanta... Primeiro, ele era um grande poeta, que eu não entrei nessa área no livro, porque não é minha área, já tem muita coisa escrita. Sei. Eu me ativo a procurar as provas. E, como eu disse, são robustas e incontestáveis, que são todos processos. Então, ele era poeta, ele fazia tradução, ele escrevia ópera, ele escrevia peças de teatro, ele estudou em Coimbra, né? Ele se formou em cânones. Quem estudava cânones podia advogar na área civil da igreja, e a maioria era assim, inclusive padres, né? Então, ele volta para o Brasil e já começa a advogar, vai para Ouro Preto. E ele também foi secretário do governo 2 vezes, foi juiz de medição de Sesmarias, e ele atuava também como advogado. E eu fico assim, então, que hora que ele dormia, né? Porque eu nunca vi, acho que era incessante. É claro que o tempo naquela época, tudo era mais calmo. O tempo era mais tranquilo, mais né? tranquilo, mais calmo, né? As pessoas tinham tempo de escrever, de ler. Não, nossa, hoje você mal arranja um tempo para ler alguma coisa, né? É verdade. Mas ele foi um homem muito inteligente, então eu acredito por isso que eles falam que ele suicidou, mas há uma outra corrente que ele não suicidou. Ele foi, se eu posso dizer, ele foi suicidado, né? Né? Que o primeiro que foi preso foi o vizinho dele. E a vinda da filha para Santa Rita do Turvo foi tudo já as tratativas, que ele era bem relacionado. Eu acredito que ele conhecia o padre Manuel Inácio de Castro, porque a mãe do padre Manuel Inácio de Castro, a Joana Batista, batizou uma irmã de Cláudio Manuel da Costa, né? Ele tinha 2 irmãs e 4 irmãos. Ele tinha 2 que eram padres, um faleceu, e o Antônio José de Barros, que também foi para a Bahia, e nunca mais se soube nada dele, né? Sim. Então, eu tinha vontade de saber quem era ele e tudo, mas eu tenho outros livros agora para escrever, né? E demanda muito tempo, porque a gente vai toda entusiasmada para procurar as coisas, às vezes não acha só a metade. A senhora teve que não só pesquisar em Ouro Preto, Mariana, como também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, porque eu morava e trabalhava lá. Então, eu sou freguesa antiga da Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Instituto Histórico e Geográfico e Colégio Brasileiro de Genealogia. Autos da Devassa a senhora teve que ler? Tudo. Aí eu peguei e consegui metade aqui em Belo Horizonte, metade em Brasília. 12 volumes. Então, eu fui um por um selecionando tudo que dizia respeito a Cláudio Manuel da Costa e fui lendo. É uma obra riquíssima. Eu tenho vontade de um dia ler com vagar cada um deles. Os Autos da Devassa é uma bíblia da história brasileira, né? Mas parece uma bíblia, né? Isso mesmo, porque estão ali os depoimentos, né? E foi feita todas as provas. Ele morre, então, em 1789, com 60 anos, quando saiu a sentença, né? Que
para ele já tinha morrido, já tinha 3 anos. Depois o outro foi o Tiradentes, quer dizer, 2 faleceram e o resto foi degradado para a África, né? É. E alguns voltaram depois de 10 anos, outros faleceram lá. Mas ele era uma figura, assim, muito em evidência, né? Uhum. E eu acredito que toda a parte de leis e tudo resolvia com ele, né? Mas e o Tiradentes... Você é um jurista, né? Ele deve ter acompanhado acompanhado esse processo com muita... É, né? ele era muito inteligente, né? A obra literária, você vê tudo que se escreve a respeito dele, ele é meu ex-avô, eu sou 6ª geração dele. Uhum. Tudo que se escreve dele é obra poética. Ninguém fez qualquer trabalho profundo como esse, modéstia à parte, da descendência dele. Uhum. Ele era muito preparado, muito inteligente, né? E eu sei que nesse processo, então, quando ela pega os escravos, invade lá e eles foram condenados, as testemunhas disseram que o padre Manuel Inácio de Castro chamou as testemunhas na fazenda dele para pressionar para eles fazer o depoimento a favor da Antônia Maria Angélica. Sei. Então já provou a ligação, né? E todos os filhos deles, do padre Manuel Inácio com a Antônia, era tudo batizado como exposto, era essa palavra que eu queria falar, tudo exposto. Então, tudo deixou na porta da fazenda dele ou da sogra, do filho. Mais tarde, com os processos, ficou tudo comprovado, né, que eles eram realmente filhos deles, né? E culminou com a divisão da fazenda, a Fazenda do Paraíso. Aí todos foram unânimes em dividir igualmente, cada um ficava no seu pedaço. Se tivesse que tirar ou aumentar, eles aceitavam qualquer coisa, ninguém queria confusão. Mas ninguém sabia desse fato lá em Viçosa, né? 2 famílias bem antigas que eu andei conversando, mas esse livro é inédito em todos os sentidos. Maravilha. Hoje eu estou conversando aqui com a dona Joana Dark Rodrigues, que escreveu essa maravilha sobre os descendentes de Cláudio Manuel da Costa. Nós vamos conversar com ela daqui a pouco, mas antes eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta. Até já!